Vamos passar agora para uma pergunta que todos nós nos fazemos cotidianamente. Como a escola pode ser educadora de direitos humanos? Como que a escola pode respeitar a infância e a adolescência como sujeito de direitos humanos? Como que a docência pode avançar para se reconhecer como profissional de direitos humanos? Eu vou colocar alguns pontos que podem servir um pouco de pauta para cada um de nós, ou em grupo, em coletivo, ou como escolas, tentarmos pensar sobre essa questão tão séria. A escola pode ser um espaço de garantia, de aprendizado dos direitos humanos? Primeiro ponto que eu destacaria. Eu acho que nós temos que entrar, a escola tem que entrar na disputa por um imaginário da infância que hoje está em disputa. Vocês podem escutar cada dia, tenho certeza, na mídia, nos jornais, uma notícia em que coloca a infância e a adolescência populares, claro, dos morros, das favelas, da rua, lá embaixo, como se fosse a escória da sociedade. Nós estamos num momento em que, se para o carro num sinal, fechamos o vidro. Se vamos pela rua e vemos uns garotos negros, claro, de chinelo, seguramos a bolsa. Estamos num momento em que o imaginário da infância popular está quebrado. Nunca tivemos um imaginário tão negativo sobre a infância e a adolescência popular. Eu diria que aí teríamos que entrar. Aí. Se alguém tem que ser advogado, não do diabo, mas advogado mesmo dessa infância e adolescência popular, temos que ser nós. Tem que ser a própria escola popular e a docência popular. Nós temos que mostrar que essa infância e adolescência não tem um protagonismo tão negativo como a mídia, a sociedade proclama. Nós temos que defender, porque convivemos com essa infância, que essa infância tem valores, que essa infância sobrevive, que essa infância trabalha para colaborar em casa, que essa infância cuida de seus irmãozinhos em casa, que essa infância tem dignidade. Temos que mostrar o rosto de uma infância digna, sujeito de direitos. E esse é o primeiro direito, a ter uma imagem digna de um ser humano. Insisto, este é um ponto fundamental, fundamentalíssimo. Muitas vezes a escola se deixa enganar e contaminar por esse imaginário tão negativo sobre a infância popular. Às vezes, dentro da própria escola, falamos mal dos alunos. Estamos chegando a um momento em que os próprios professores e a própria escola pública, vamos falar isso baixinho, temos medo de nossa própria infância. Isto é muito sério. Eu acho que temos que reagir a isso e nos colocar essa pergunta. O que está acontecendo com a gente que se deixa contaminar por esse vírus, essas febres que vêm da mídia, que vêm, sobretudo, de um conservadorismo terrível que há em nossa sociedade contra todo o que é povo, inclusive a infância popular. Então este seria um ponto fundamental que, a meu parecer, deveríamos trabalhar. O segundo ponto que eu queria destacar é que temos que afirmar, sim senhor, com o ECA, para que não fique distante, como um eco distante. O ECA não é um eco distante que reconhece a infância como sujeito de direitos. Temos que voltar a colocar o ECA com toda a força e com mais urgência hoje do que em 90. Exatamente porque essa infância é tratada dessa maneira tão negativa, nós temos que dizer, não senhor, essa infância é sujeito de direitos. Que seja tratada como sujeito de direitos.
Mas para isso teríamos também que rever a quantidade de rituais que ainda existem dentro da escola que não respeitam essa infância, essa adolescência como tempo de direitos. Uma das coisas que me parece mais importante no ECA não é que ele nos diz a infância tem direito a comer, a infância tem direito à saúde, a infância tem direito à educação, a infância tem direito à proteção. A infância tem direito a ser infância. A adolescência tem direito a viver com plenitudes o tempo da adolescência. E esta é uma pergunta muito séria para nós na escola. Quando eu entro numa escola e vejo crianças de 6, 7, 8 anos nas primeiras filas, na segunda, terceira, quarta, quinta fila, já com 8, 9, 10 anos, e lá no fundo da sala, a vezes 11, 12, 13, 14 anos, isto é um crime que se comete contra o direito da adolescência a ser adolescente. A escola, com seus rituais de reprovação, retenção, de repetência e multirepetência, está negando o direito, primeiro, da adolescência a ser adolescente. Por que não pensar em acabar com esses rituais? Por que não colocar-nos assim com toda seriedade? A infância não tem direito a ser respeitada como infante, mas não sabe ler, mas é adolescente. Ele tem que ser respeitado como adolescente e não conviver como crianças, aprender como criança, porque sua mente não é mais de criança, é de adolescente. Sua cultura é de adolescente. Este é um dos rituais mais perversos na escola, que mais nega direitos da infância e da adolescência. O direito a uma vivência digna, respeitosa de cada tempo humano. O direito a um percurso digno, justo, de formação humana em cada tempo humano. Este é um dos pontos, insisto, que teríamos que mexer com toda a seriedade. Outro ponto que me parece muito importante, teríamos que rever os conteúdos, sim, o material didático, mas não apenas para colocar nesses conteúdos pesados, cientificistas, pragmatistas, utilitaristas, agora se fala em currículos por competências, colocar aí uma pitadinha de luminosidade sobre os direitos humanos. Isso não funciona. Podemos ter uma aula semanal sobre direitos humanos e depois termos conteúdos diários que não têm uma visão de reconhecimento dos direitos humanos. Então, a questão que se coloca é como o currículo tem que estar pensado, reorganizado, na lógica do respeito aos direitos humanos. E não na lógica, como falava antes, de preparar para um mercado com saberes pragmáticos, utilitaristas, positivistas, que servem para o vestibular, agora para o Enem, depois pode ser para o ENAM, ou pode ser para a Provinha Brasil com 7 anos, ou para o Provon com 14 ou com 18. Estamos num momento, insisto, em que se fala muito em respeitar os direitos da infância, mas ao mesmo tempo colocamos essa infância, essa adolescência, no crivo de provas, provinhas e provões, para dizer depois, está vendo, a infância popular, a adolescência popular, se saiu pior do que a infância das camadas médias que está na escola privada. Estamos num momento, insisto, em que esses mecanismos de avaliação terminam sendo uma forma de pichação da infância, adolescência popular, como menos capazes, menos dedicados, menos perseverantes, menos inteligentes. É o que sempre tivemos, a visão de que o povo é inferior e nem sequer oferecendo a ele a escola, ele consegue sair desse atoladeiro. Estas são questões muito sérias. Hoje, o que mais colabora para diferenciar infâncias, adolescências, são as políticas de avaliação, que o dia que sai o resultado, logo a mídia diz: a escola do centro se saiu melhor do que a escola da favela. A escola da cidade, melhor do que do campo.
a escola da classe média melhor do que a escola popular. Em definitiva, mais uma vez, a infância e a adolescência popular colocada lá embaixo, classificada sempre no lugar onde sempre teria que ter ficado e não sei para que veio a escola. Esta é uma questão muito séria. Insisto, quem tem que tomar juízo são essas políticas de avaliação que entregam dados que deveriam ficar só para mudar a realidade em mãos de uma imprensa que parece que está esperando, dizer, está vendo, os jovens, adolescentes da favela, populares, são isso mesmo. Não sei para que vão na escola. Estamos perdendo dinheiro e tempo, porque não tem solução. Esta é uma questão muito séria. Se alguém tem que ser contra isso, somos nós, educadoras e educadores, que convivemos cada dia com essa infância, adolescência popular. Outro ponto que queria destacar. Temos que pensar em outras funções sociais e educativas da escola. A função da escola não é apenas ensinar conhecimentos que supostamente vão servir para a próxima série, que vão servir para o vestibular, para o Enem ou para o futuro. A função da escola é garantir um presente mais humano, mais digno para a infância, adolescência, sujeitos de direitos. Essa infância, essa adolescência, não é sujeito de direitos no futuro, se estudar, se passar, se aprender, se não for reprovada. Essa infância é sujeito de direitos no presente. A escola vai ter que se repensar para dar conta de uma infância desprotegida, de uma infância faminta, de uma adolescência insegura, de uma juventude sem futuro. Como fazer isso? Temos que repensar radicalmente a escola e a nossa docência. Porque a escola e a nossa docência não foram pensadas para dar conta de direitos humanos, foram pensadas para dar conta do mercado. Ou fazemos essa guinada, ou continuaremos fazendo o jogo da negação dos direitos da infância e adolescência. E aí eu queria colocar já, a escola tem que ser mais humana, mais humana. A escola é muito dura com essa infância e adolescência popular. Vocês sabem quem são os reprovados? 20, 30, 40%. Quem são os defasados? De 60, 70, 80%. São as crianças, adolescentes, que com muito custo, roubando tempo de sobrevivência, conseguem chegar às escolas. Crianças e adolescentes cujos direitos são negados pela sociedade e a escola lhes nega o direito mais elementar a ser respeitados e reconhecidos como humanos. A escola tem que ser mais humana, menos segregadora, mais digna de uma infância e adolescência humana. E, finalmente, eu queria destacar um ponto. Para que a escola seja tudo isso, ela sozinha não poderá fazer isso. A empreitada de dar conta dos direitos humanos da infância e adolescência, popular, sobretudo, que não tem direito a ter direitos, essa empreitada não pode ser só da escola. Essa empreitada tem que ser da sociedade como um todo. Estamos num momento em que a sociedade diz: olha essa infância e adolescência, mata, rouba, drogada, se prostitui. O que a escola faz? A pergunta nossa: o que a sociedade faz com essa escola que quebra com essa infância e adolescência quebrada e nos entrega os cacos para nós colar cacos? Colar cacos humanos não é fácil. Eu tenho uma profunda admiração, respeito por tantas educadoras e educadores que tentam colar cacos humanos de infâncias e adolescências quebradas. Aí temos que apelar para o Estado. O Estado tem que dar mais condições para que esses educadores e educadoras garantam os direitos humanos plenos dessa infância e adolescência. Antes era mais fácil, não é, professor? Era mais fácil. Você podia ter 30, 40 na sala de aula que dava conta.
hoje não damos conta nem de 10, nem de 15, porque estão tão quebrados pela sociedade. O Estado tem que reconhecer que hoje ser professor é muito mais complicado do que antes. Mas o que estamos vendo? Estados, governadores, secretários de educação e secretárias que estão apelando contra o professor porque não dá conta, porque os alunos saíram mal em baixos desempenhos, consequentemente castiga o professor porque não deu conta de bons desempenhos dos seus alunos. Estamos num momento em que todos os direitos do trabalhador da educação estão indo água abaixo. E tem políticas hoje que vêm de cima, de governantes, querendo destruir os trabalhadores em educação, falando que não ensinam, que fingem de ensinar, que não têm compromisso, que não têm seriedade, que têm que ser punidos, que têm que ser avaliados e que têm que ser jogados fora como se fossem lixo. Estamos num momento muito sério. Se quando o ECA chegou havia já consciência de direitos dos trabalhadores em educação, e isso contribuiu para reconhecer os alunos como sujeitos de direitos à educação, na medida em que se quebra o reconhecimento dos trabalhadores em educação como sujeitos de direitos, estamos quebrando a possibilidade de reconhecer a infância e a adolescência como sujeitos de direitos.